Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 24 ao 26. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, numa manhã onde vamos celebrar a ceia do Senhor, onde vamos nos alegrar na mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, nos lembrar do teu sacrifício, nos lembrar da tua obra redentora, nos alegrar por estarmos como igreja reunidos e celebrarmos na esperança da vinda do teu reino até nós. Ó Deus, fala conosco nesta manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 14, do verso 22 ao 26. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Afinal de contas, meus irmãos, o que é a ceia do Senhor? Mês após mês, aqui na nossa igreja, existem outras igrejas que têm uma periodicidade maior ou menor, celebram a ceia do Senhor. Aqui nós celebramos mensalmente. Por conta da pandemia, nós estamos há um tempo sem celebrar. Mas afinal de contas, o que é a ceia do Senhor? Será uma vitamina que tomamos para que a gente possa passar o restante do mês saudáveis, fortes espiritualmente? Será uma fonte de salvação onde a gente ajuda a obra que Cristo fez na cruz por nós? Então, por meio da ceia, a gente se santifica, algo desse tipo? Será que é isso? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Qual o significado da ceia do Senhor? O que ela representa para nós, cristãos? O que de fato ela é para nós? Qual o motivo dessa celebração? Quando eu devo participar, quando eu não devo participar? Tudo isso vai ser tratado hoje, meus irmãos. E aqui, partindo aqui já para o texto, nós vamos ver que esse texto que nós lemos, ele na verdade ele faz parte de um texto maior, de uma cena maior que eu deveria tratar aqui. Se eu quisesse tratar de uma maneira mais correta, fiel, eu deveria tratar todo o texto, que iria do verso 12 até o verso 31. Ele mostra a cena por completo. Mas aqui, como o meu tempo ele é um pouco curto, eu vou retratar exatamente essa cena só do 22 ao 26. E aqui há uma divisão que, para esse período judaico, é uma divisão muito interessante da forma da escrita deles. Porque do verso 12 ao 14, nós temos uma relação
onde Jesus faz os preparativos para a refeição interpretativa, né? Ele chama ali os discípulos e diz, ele está entrando ali em Jerusalém, e aí ele chama os discípulos e pede para eles prepararem um lugar para poder fazer uma refeição, que era uma refeição já conhecida deles. Aqui eles estão vivendo uma festa, um momento de celebração, a celebração da Páscoa, que é bem conhecida dos judeus. E essa refeição não é uma refeição que Jesus chegou ali e inventou naquele momento, mas é uma refeição que é retratada, foi ordenada a se fazer desde o Êxodo. É essa refeição aqui, a refeição pascal. E nós vemos essa relação AB, que é o quê? Uma relação onde nós vemos, onde o escritor Marcos, ele puxa um texto, depois ele joga um texto que aparentemente não tem nada a ver, depois ele joga um texto relacionado a esse primeiro texto que ele falou, e depois ele faz relação a esse segundo texto. E quando a gente vê do verso 12 ao 14, nós vemos Jesus com esses preparativos para essa refeição interpretativa. Já do 15 ao 21, ele profetiza, o próprio Jesus profetiza a traição que ele iria sofrer. A traição de Judas. Do 22 ao 26, ele traz o significado do que ele havia falado lá do 12 ao 14. Ele traz nova ressignificação para essa refeição pascal. E do 27 ao 31, ele profetiza a disserção de outros discípulos. No caso, Pedro aqui, iria também, de uma certa forma, negar Jesus, né? Ele negou Jesus. Essa refeição que eu falei para os irmãos, a refeição pascal, ela tinha pelo menos 8 etapas. Era uma celebração que foi colocada lá no Êxodo, e ela tinha pelo menos 8 etapas, que deveriam ser seguidas. E aqui Jesus está seguindo essas etapas, e ele vai ressignificar essa refeição. Eu vou discorrer aqui bem rapidamente as 8 etapas para os irmãos terem em mente. No primeiro momento da refeição, a pessoa que estava ali celebrando, naturalmente o pai, porque era feito em famílias, né? Então o pai ali, ele abençoava o vinho, a primeira taça do vinho, eram 4 taças. Eram bebidos o vinho 4 vezes, em 4 taças diferentes. E nesse primeiro momento, nesse primeiro passo dessa refeição, ele abençoava essa primeira taça e servia. No segundo momento, o pão, as ervas, as frutas cozidas e o cordeiro são colocados sobre a mesa. Então começa a se servir, mas sem comer ainda, colocava-se sobre a mesa. Os pães, as ervas amargas, pão sem fermento, as frutas cozidas e o cordeiro. Num terceiro momento, o filho, ali o filho daquela família, e aqui nesse momento, como não estava entre família, mas era Jesus e os seus discípulos, um discípulo ali, naturalmente, teria que perguntar o porquê daquela refeição. Como se fosse uma peça de teatro mesmo. O porquê dessa refeição está acontecendo? Aí o pai iria explicar o porquê daquilo. Então ele narra toda a história do Êxodo. E louva a Deus pela redenção com a primeira parte do Halel. Eles cantam um hino. E esse hino é o Salmo 113 e o 114. Então, para os irmãos terem em mente, ele abençoa a primeira taça. No segundo momento é colocado os alimentos sobre a mesa. No terceiro momento o filho pergunta, por que essa refeição está acontecendo aqui? E aí ele explica e canta a primeira parte do Halel, que é o Salmo 113, 14. Então aí bebe-se a segunda taça de vinho. Depois, o pão sem fermento, no quinto passo, o pão sem fermento é abençoado, partido e distribuído, e todos comem o pão, com as ervas amargas e as frutas, enquanto o pai explica seu significado. Num sexto momento, a refeição propriamente dita é tomada. Então come-se as ervas amargas, as frutas cozidas e o cordeiro.
No final da refeição, o pai abençoa a terceira taça de vinho e a família entoa a segunda parte do Halel, que é o Salmo 115 ao 118. E aí, finalmente, a última taça de vinho é tomada e encerra a celebração. Essas são as 8 etapas dessa refeição. E aqui Jesus, ele está no meio dessa refeição. Ali, só para os irmãos terem ideia de como funcionava, era uma mesa onde as pessoas se sentavam em U, né? Diferente daquele quadro conhecido, se eu não me engano, é de Da Vinci, que a celebração ela está aqui assim, né? E a gente vê todo mundo ao redor da mesa, né? Mas a mesa, naturalmente, era uma mesa em U, assim, ó. E por aqui era servido os alimentos. As pessoas, elas não sentavam como a gente senta à mesa. Elas se deitavam, se apoiavam no ombro esquerdo e comiam com a mão direita. Certo? E aqui, quando Jesus, nesse texto onde nós lemos, nós vimos no verso 22 que Jesus tomou o pão. Ele já está no meio da refeição. Aqui ele já está no 5º passo. Os irmãos lembram que no primeiro passo, abençoa-se o vinho. No 2º passo, serve-se os alimentos. No 3º passo, o filho pergunta o porquê da refeição. No 4º passo, bebe-se a segunda taça de vinho. No 5º passo é que serve-se o pão. Então, no meio da refeição pascal, Jesus toma o pão. Por isso, observe no início do verso 22. Enquanto comiam, enquanto já estava no meio da refeição, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu. E lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Essa é a 5ª etapa da refeição. A semelhança de Marcos 6,41, lá da multiplicação dos pães, Jesus pega o pão, abençoa e reparte. Se os irmãos lembrarem, Jesus é chamado o pão da vida. E ele diz: tomai, este é o meu corpo. O que ele está querendo dizer aqui? A semelhança da multidão que ele alimentou com a multiplicação de pães, Jesus é o alimento para saciar a fome de todos aqueles ali. Ele serve-se como pão para alimentar não a fome física, mas a fome espiritual dos homens. E ali ele diz: tomai, isto é o meu corpo. Olha que interessante, normalmente o chefe da família, quando ele estava nessa etapa da refeição, ele não falava nada. Ele simplesmente pegava o pão e repartia entre os membros da família. Mas só que Jesus quebra esse silêncio. Quebra o protocolo litúrgico, a cerimônia. Na tradição judaica, o pão sem fermento significava o pão da aflição. Aqueles que estão anotando, em Deuteronômio 16:3, explicando exatamente essa etapa da refeição, fala que esse pão é o pão da aflição. Por isso que ele é um pão sem fermento. Não é um pão gostoso de se comer. Quando você quebra, ele faz um crack. Ele faz uma zoada, né, um barulho. Ele não é um pão gostoso de se comer, porque ele é o pão da aflição. Ele deveria ser comido de pé, para justamente lembrar o fato de que no Êxodo as pessoas saíram correndo dali do Egito. A pressa de sair, mas só que Jesus, então, simbolizava o fato de terem saído com pressa do Egito, esse pão da aflição. Mas aqui o pão era o corpo de Cristo, que traria redenção por meio do seu sofrimento. Então o convite é para que tomam, para participar do sofrimento e também compartilhar dos benefícios.
vemos o ato sacrificial, mas também o ato substitutivo. Aqui, a ideia aqui é a lembrança do êxodo, mas também a lembrança da substituição, dizendo: olha, tomai, este é o meu corpo. Eu estou substituindo vocês, o sofrimento que vocês deveriam sofrer. Eu estou retirando vocês do cativeiro que vocês estão, cativeiro de pecado. E eu estou substituindo vocês. Mas não só isso, no verso 23, ele diz: e tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Aqui, se os irmãos lembrarem um pouco, aqui ele já está na 7ª etapa da refeição. Ele serve o pão, as pessoas comem, aí depois vem o terceiro cálice, a 7ª etapa da refeição. Normalmente, cada participante da refeição tinha o seu cálice. Cada um bebia no seu cálice. 4 vezes, né? E essas 4 vezes, cada vez tem o seu significado. Mas note que Jesus aqui, ele serve um cálice para todos. Ele faz questão de usar um somente. Isso para destacar, ali, meus irmãos, está nascendo a igreja. Ali está nascendo a igreja. E o que Jesus está querendo colocar ali, porque ali é um simbolismo para o que nós vamos celebrar aqui. Então, num primeiro momento, nós temos que ter a noção, quando serve-se o pão, nós temos que ter a noção de que o nosso pão da aflição, o nosso pão do sofrimento, foi substituído por um pão de alegria, da salvação, da redenção. Quando tomamos o cálice, nós temos que ter em mente o sacrifício de Cristo, o sangue derramado de Cristo na cruz por nós, mas também temos que ter ideia da unidade que Ele quer no meio da igreja. Foi celebrado um cálice para todos. Todos beberam do mesmo cálice. Para que a igreja tivesse unidade. Fossem um. A celebração, ela tinha 4 cálices. Servia-se 4 vezes. E todos estavam associados ao momento lá no Êxodo. Êxodo 6, do 6 ao 7. Se os irmãos abrirem, os irmãos vão ver 4 momentos. E cada cálice desse que era servido, informava cada momento desse. No primeiro momento, o primeiro cálice significava: eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios. No segundo cálice, ainda no verso 6, significava: vos livrarei da escravidão. Tudo isso o pai deveria estar lembrando ali a família disso. Olha aí o teor pedagógico, né? No terceiro cálice, vos resgatarei. E no quarto cálice, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Esse era o significado dos 4 cálices. Lá no Êxodo, capítulo 6, do 6 ao 7. Mas continuando aqui no nosso texto, no verso 24, nós vemos o seguinte: e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Meus irmãos, aqui é muito interessante isso. Olha como esse texto ele é rico. Às vezes a gente passa despercebido diante dele, né? E observe como o texto ele é bastante rico. Esse termo sangue da aliança vai ser usado lá no Êxodo, capítulo 24, verso 8. Vamos abrir. Êxodo 24, verso 8.
aqui o momento é o momento da celebração, o momento de celebração da primeira aliança. Deus estava fazendo a primeira aliança com relação aos 10 mandamentos. Os irmãos lembram aí, Moisés desce do Monte Sinai, né? E ali é colocada, instituída a primeira aliança de Deus e os homens. E no verso 8, observe o texto: então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas coisas. Então, naquele primeiro momento, um animal foi morto e o sangue foi aspergido no meio do povo. E isso serviu como sinal da primeira aliança. Aqui Jesus, no verso 24, diz, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Uma segunda aliança estava sendo estabelecida aqui. A aliança que traria solução de uma vez por todas para o nosso sofrimento. Ali, no Sinai, aquela aliança que fora estabelecida é uma aliança inicial, onde toda a luz não foi jogada ainda, onde tudo não estava descoberto, mas quando se chega em Jesus, toda a luz é posta. Usando aqui a linguagem figurativa do Peregrino, do John Bunyan, no seu livro Peregrino, todo o quarto tem a sua luz acesa. Nós, com a primeira aliança, estamos com uma vela somente na mão. Mas, com a segunda aliança, toda a luz do quarto ela é acesa. E aí nós podemos enxergar o plano de redenção de Deus para nós. E aí Jesus vem e cumpre esse plano. O seu sangue é o sangue da segunda aliança, que sela sobre nós. Nós vamos participar desse momento hoje, meus irmãos. Nós vamos participar desse momento hoje, nós vamos celebrar isso hoje. O sangue de Cristo sela a nova aliança para o seu povo. Verso 25: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Os irmãos lembram que existe, quando Jesus serve o cálice, ele está servindo a terceira taça. Os irmãos lembram que eu falei isso? A terceira taça, mas são 4. A quarta taça não é bebida. Sabe por quê? Porque nós vamos beber dessa taça junto com o nosso Deus, nas bodas do Cordeiro. Não, então, nessa primeira parte do texto, ele diz, não beberei mais do fruto da videira. Isso quer dizer muita coisa, meus irmãos. Ele está dizendo aqui, para aqueles, embora eles talvez nem percebam o que Jesus está querendo dizer ali naquele momento, mas o que ele está dizendo ali é que já está tudo formado na mente dele. Eu vou morrer na cruz. É isso que ele está querendo dizer ali. O plano de Deus para mim, eu vou cumprir, é irrevogável. Embora, aqui depois nós vamos ter a cena do Getsemane, mas note que o seu coração já está resoluto, já está convicto do que ele vai fazer. Não existe uma dúvida, não paira uma dúvida sobre a mente de Jesus aqui. Ele mostra a vontade resoluta de cumprir a sua missão. Sua morte substitutiva era irrevogável.
irrevogável. Não cabe aqui pessoas, eruditos, dizerem que Jesus ficou com um pensamento dúbio, com dúvida. Não, antes mesmo, na ceia, na última ceia, ele já disse: olha, eu não vou beber mais de cálice nenhum, até que o reino venha, até que eu esteja com o Pai, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Esse é o quarto cálice. O cálice, os irmãos lembram o que significa o quarto cálice? O quarto cálice em Êxodo 6, de 6 a 7, significa: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. É isso que significa. Quando nós bebermos desse último cálice na presença de Deus, na boda do Cordeiro, que fala lá em Apocalipse, nós beberemos desse cálice, e Deus estará dizendo: vocês são o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Todo sofrimento acaba ali. Toda angústia vai acabar. Toda tristeza, toda dúvida. O plano será cumprido por completo quando Cristo retornar para o Pai, como de fato Ele retornou, e assim Ele virá novamente até nós. Então essa celebração, meus irmãos, antevém, é uma prefiguração do que nós vamos ter no futuro. Apocalipse 19, de 6 a 8, quando fala ali da bodas do Cordeiro, é exatamente sobre isso. É essa celebração que nós vamos viver. No verso 26, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa seria a etapa, a última etapa de toda essa refeição, né? E ali eles cantam a segunda parte do Halel, que é o Salmo 115 e 118. Então o hino provavelmente que eles cantaram foi o Salmo 115 ao Salmo 118. E aí encerra-se a última ceia. Na Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 30, no artigo 1º, diz o seguinte a respeito da ceia: a ceia do Senhor Jesus foi instituída por Ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres dele para com ele, e ser vínculo e penhor da sua comunhão com Ele e uns com os outros. Então, a celebração da ceia, meus irmãos, é um momento onde nós lembramos o que aconteceu, celebramos o presente e ansiamos pelo futuro que há de vir. Então, a celebração da ceia é uma manutenção do nosso relacionamento com Deus, mas é também uma manutenção do nosso relacionamento com os nossos irmãos. É por isso que Paulo faz tantas recomendações em 1 Coríntios, capítulo 11, na forma como você deve tomar a ceia. Jesus é o Cordeiro imolado. A cerimônia do Cordeiro Pascal tem origem no Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 20. A imagem de um cordeiro sacrificial é usado para o servo sofredor em Isaías 53, 7. Toda essa ideia de cordeiro é colocada de uma maneira didática para nós, desde o Êxodo, na verdade desde Abraão, quando ele usa um cordeiro para poder sacrificar no lugar de Isaías, do seu filho Isaque. Observe como é uma questão revelatória, aos poucos ele vai revelando isso.
E no Novo Testamento aparece pela primeira vez em João, capítulo 1, 29. Jesus é associado a essa imagem em Atos 8, 32, mas também em 1 Coríntios 5, 7. Tudo isso quer dizer que o fundamento primordial de nossa salvação é Jesus como cordeiro imolado, substitutivo. Quem deveria ser imolado e morto, derramar o sangue, éramos nós, meus irmãos. E Jesus morre no nosso lugar. É isso que a ceia celebra, é isso que a ceia traz à memória. A salvação não se dá por meio de algo que possamos fazer ou merecer. Somente Jesus tinha condições de pagar o preço de nosso pecado. Ele é o Cordeiro sem defeito, cujo sangue comprou nossa redenção. A morte de Jesus é um evento redentor, meus irmãos. Assim como a Páscoa tinha importância redentora para os judeus, Jesus considerou a última ceia sob uma ótica de redenção. Os judeus, eles celebravam a Páscoa lembrando do livramento que eles obtiveram. Essa era a ideia. Eles celebravam, davam glórias a Deus pelo fato de terem sido libertos do jugo dos egípcios. E Jesus usa esta mesma refeição e dá um novo significado, um significado mais amplo, dizendo: olha, vocês não foram simplesmente libertos do jugo dos egípcios, mas vocês foram libertos do jugo do pecado. Vocês foram libertos desse estado pecaminoso que vocês viviam. O que vocês queriam fazer, vocês não faziam por causa desse estado pecaminoso. Mas agora a sua essência foi mudada. E vocês podem se achegar a mim. O véu do templo foi rasgado. E hoje vocês têm acesso direto a mim. O relacionamento do Éden foi restabelecido. Ele não morreu apenas como um mártir inocente, sua morte foi o pagamento do resgate pelo pecado. O objetivo da ceia é trazer à memória do crente todos os benefícios da expiação, ação de graças e comunhão com Jesus, por causa da graça já concedida, não para receber mais graça de forma mecânica. Portanto, o entendimento correto da ceia está vinculado com o entendimento correto da doutrina da justificação. O crente não toma a ceia para ser salvo, ao receber mais graça em sua conta. O cristão participa da ceia para lembrar o preço que foi pago pela salvação que ele já possui. Franklin Ferreira falando na sua teologia sistemática. Então, hoje, quando nós vimos até aqui e tomarmos da ceia do Senhor, tenham em mente o que Cristo fez na cruz por você. Não ache que é um momento onde você vai receber salvação. Não, tudo já foi feito. Aqui é uma celebração, um momento de trazer à memória aquilo que foi feito na cruz por nós. Comam do pão, bebam do cálice, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. A ceia, meus irmãos, tem relação com o passado, com o presente e com o futuro. Aqui nós lembramos o que aconteceu, celebramos o fato de estarmos aqui, meus irmãos. Há alguns meses nós não tomamos a ceia, porque o próprio Deus impediu isso. Ou você acha que Deus não está no controle dessa pandemia? Ele está no controle de tudo. E essa pandemia nos fez parar para pensar em muitas coisas. E principalmente em sabermos que somos frágeis, que não somos nada. E Deus nos fez parar.
Nós não tomamos a ceia durante esse período e eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, porque não quis fazer online, à distância, que isso aí não existe. A celebração, ela é feita com a igreja presente. Presente. Se não podíamos tomar antes, como alguns pastores celebraram em algumas igrejas aí, até mesmo da nossa denominação, se nós não tomamos antes é porque não era tempo. O tempo era de pegar a harpa, como diz lá no Salmo, e colocar na árvore. Não era tempo de cantar e de tocar. Era um tempo que Deus impôs a nós para pensarmos sobre a nossa vida. Deus impôs isso a nós. Muita coisa a gente vai ter que repensar, se não já repensamos na nossa vida. Mas só que hoje nós podemos celebrar. Então vamos celebrar com alegria. Vamos nos colocar diante da mesa com alegria. Lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E lembrar que estamos aqui vivos. 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 Mas não somente isso, não vamos nos prender somente no presente. Mas vamos lembrar das bodas do Cordeiro. O que nos espera. Embora você tenha chegado aqui hoje, talvez triste, aflito, coração apertado, tome a ceia, lembrando do que lhe espera. Lembrando do quarto cálice que diz, Deus falando para nós, vocês são meu povo. Sinailton, Deus vai dizer para você, você é meu filho, você faz parte do meu povo. Você é meu. E nós vamos tomar desse cálice um dia. Por isso, meus irmãos, em 1 Coríntios 11, 28, o pastor eu tenho certeza que vai falar sobre isso, mas eu não poderia deixar de tocar nesse ponto. Essa celebração é tão importante, que nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Isso não quer dizer que o fato de você ter topado numa pedra há 3 dias atrás e ter soltado um palavrão sem querer, te inabilita de tomar a ceia hoje. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. O ponto aqui é, examine-se. Embora você esteja com alguma dificuldade, não é para você deixar de tomar lá, mas você não pode tomar sem estar ciente do que está acontecendo com você. Você precisa dizer, eu estou com dificuldade nisso e nisso, Deus. Eu preciso de Ti nessa área da minha vida. Me ajuda, Senhor. É examinar-se a si mesmo. Nós não podemos tomar aqui a ceia de qualquer forma, mas precisamos trazer à memória aquilo que está nos afligindo, as nossas dificuldades, porque esse momento é um momento extremamente importante. Então não é de qualquer jeito que devemos nos achegar aqui. É necessário fazer uma autoanálise para que não participemos daqui indignamente. Agora isso é individual, eu não tenho como ver, o pastor não tem como ver. Isso é você e Deus. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, por Tua obra redentora. Porque o Senhor nos salvou e nos manteve firmes até aqui. Obrigado por fazermos parte da primeira igreja batista de Campo Formoso. Essa igreja que o Senhor criou e é Tua. Que o Senhor nos fortifique cada vez mais. Que
que a tua graça possa ser visível no meio desta igreja, nas relações dos irmãos, na alegria de poder celebrar o convívio um com os outros. Mas também, Senhor, nós queremos nos alegrar na esperança de um dia nos sentarmos à mesa das bodas do Cordeiro e ouvirmos de Ti a voz dizendo: Tu és meu povo e eu sou o teu Deus. Ó Deus, que nós possamos nos alegrar nesta manhã, que possamos comer do pão e beber do cálice, do único cálice que celebra a nossa unidade como igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém.